Então, começando então a segunda parte da nossa aula com a participação do professor Abder Sótenos. Obrigado mais uma vez. E a palavra é sua, meu querido amigo. Olá a todos e a todas, boa tarde, boa noite. Inicialmente falar do meu prazer, né, da minha felicidade de estar participando aqui dessa aula com a UERJ, especialmente, né, pelo significado que a UERJ tem para mim, com pessoas queridíssimas, maravilhosas, amigas, madrinha, padrinhos, enfim, né, uma série de pessoas com quem eu divido minhas angústias e também minhas alegrias, né? E poder estar aqui nesse encontro com o Daniel, com a Jéssica, né, com outras pessoas, com o Leonardo Leal, que está em todas, assim, o Henrique, né, é realmente para mim uma felicidade, né? A quarentena, ela tem, né, modificado bastante, né, o nosso estilo de vida, né, e uma das coisas que eu acho que vai ficar bastante marcada da quarentena são a possibilidade, né, desses encontros, né, e o uso dessa ferramenta para além da quarentena, depois da quarentena, né? E isso tem me possibilitado, felizmente, que estou aqui nos Estados Unidos, né, na Califórnia, tem me possibilitado a estar em contato com pessoas incríveis, né, e poder dialogar, inclusive com pessoas de várias partes do Brasil. Agora há pouco mesmo eu estava em uma live na Universidade do Amapá e o Léo também estava lá, né, e agora estou no Rio de Janeiro, olha só que loucura, né, estando aqui em San Diego. Então, quero reforçar a minha felicidade de estar aqui conversando com vocês. Diante da exposição da Jéssica, eu queria falar do jogo do Vasco e Macaé, porque os gols do Hermancano, porque assim, a Jéssica esvaziou praticamente o que eu ia falar, né? Ela deu conta de tudo, então eu queria mudar o assunto para falar do Vasco nesse final de semana. Discutir essa temática, eu tô brincando, tá, gente? Discutir essa temática né, do racismo, da estrutura racial brasileira, pensando o currículo de história, pensando as questões de gênero, né, e trazendo isso para o tempo presente, Brasil recente, né, que a gente, né, imagino que já tenha tido aqui no curso, né, essa discussão na tentativa, inclusive, de marcar, né, essa temporalidade do Brasil do tempo presente. E aí eu queria pensar esse Brasil recente, né, eu posso pensar esse Brasil recente, né, a partir de 85, mas eu posso pensar a partir de 54, de 64, eu posso voltar nos anos 30, né, se assim a gente entender, né, uma temporalidade mais alargada, né? E aí, diante dessas possibilidades, né, que é a proposta, né, do encontro de hoje, né, pensar essas possibilidades, né, para o Brasil, para mim fica essa discussão que sempre foi central para o Brasil, mas sempre negligenciada, né? Que é ter a questão de raça e de gênero, me parece, como centralidade das discussões, né? Centralidade da produção do conhecimento brasileiro, centralidade das reflexões que a gente possa fazer dentro e fora da academia, dentro e fora desse espaço universitário, né? Vou dar só uma dentro para quem assistiu a live do Silvio Almeida. Eu tento falar igual o Silvio, né? Mas eu não consigo realmente, né? Eu já falei uma brincadeira que eu tento começar a falar igual o Silvio e termino falando igual o Tim Maia, né? Então, eu vou tentar até maneirar, mas um pouco dessa alegria, né, e dessa emoção de estar aqui com vocês, né? E voltando para pensar a questão da centralidade, das questões de raça, para pensar o Brasil. Eu vou dar um exemplo da minha pesquisa, por exemplo. Né, eu fiz o mestrado na UFRJ em 2013,
entrei em 2011 e terminei o mestrado em 2013. A dissertação foi premiada, foi tida como uma ótima dissertação, me abriu uma série de possibilidades. O que eu discuti? Eu discuti nessa dissertação movimentos populares na Baixada Fluminense. A partir dos anos 60, o foco era basicamente a ditadura militar. Eu peguei o Movimento de Amigos de Bairro, o MAB, em Nova Iguaçu. Peguei movimentos semelhantes em São João de Meriti, em Duque de Caxias. Tentei dialogar com a Igreja Católica, sobretudo com a atuação do bispo de Nova Iguaçu, o ex-bispo de Nova Iguaçu, que foi bispo de 66 até 96, portanto, 30 anos na Diocese de Nova Iguaçu, durante todo o período da ditadura militar, da abertura, né? E ali eu estava estudando Dom Adriano Hipólito e também as relações entre a luta de enfrentamento à ditadura militar. Estão conseguindo me ouvir, gente? De boa? Tá perfeito, meu querido. Ótimo. E aí eu estudei movimentos populares na Baixada Fluminense. Foi incrível estudar, foi maravilhoso. E aí no meu estudo, eu não trago para o meu estudo, estudando movimento social, numa região majoritariamente preta, periférica, eu não trago para o meu estudo nem questão de gênero, nem questão de raça. Eu faço um trabalho que é considerado um excelente trabalho, e eu também acho que é um excelente trabalho, né? E eu não faço nenhum corte, nem de gênero, nem de raça. Em 2013, isso, que eu terminei meu mestrado. Aí eu venho estudar em 2016 nos Estados Unidos, fiz um curso numa universidade aqui na Brown University, com um professor Anani de desenho, e o curso que eu faço com a Anani é Black Afro-Brazilian and Brazilian Politics. Afros brasileiros e a política no Brasil. E aí o Anani pega do período colonial até a atualidade, né? A ementa do curso do Anani era do período colonial. Eu li de Casagrande Senzala, de Diploma de Branco, passando por Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, inclusive personagens que tiveram muita presença ali no African Study na Brown, com a Anani, que é um estudioso de Brasil, desde a década de 70, desde 71, que ele, na verdade, desde 68 que ele estuda Brasil, mas desde 71 ele foi ao Brasil, e eu descubro nos Estados Unidos a possibilidade de estudar a política brasileira a partir da perspectiva racial. E vale dizer que eu atuava politicamente dentro de movimentos sociais e de partidos políticos e grupo de estudos na universidade. Eu fiz parte, eu fui um dos cofundadores, né? Quem for daqui e tiver participado, né, tiver assistindo, de um grupo dentro do Infix chamado CONEI, Comunidade Negra do Infix. Eu entrei no Infix em 2002, né, segundo semestre de 2002, Infix é na UFRJ, né, para estudar história. E ali eu estudava, lia teóricos, isso, aquilo, outro, mas eles estavam separados. Eles estavam separados da minha prática enquanto ator político, de movimento social, de militância, de discussão de bar, de discussão de churrasco, e na minha produção de conhecimento acadêmico. Eu não tive ferramentas dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é considerado um dos maiores programas de história do Brasil, no Brasil e na América Latina. Eu não tive ferramentas para estudar movimento social na Baixada Fluminense, ainda que eu tivesse encontrado dentro do MAB, eu encontrei essa documentação, dentro do MAB, documentos de organizações de mulheres negras dentro do MAB, que era o Movimento Amigos de Bairro, tinha uma ala lá de movimentos de mulheres negras do MAB, e isso passa batido pelo meu olhar. Um homem negro, né, de militância política em questão racial,
com uma certa, vamos dizer, educação para pensar raça e desigualdade racial e racismo, passa batido por essas questões. E aí a minha fala agora é no sentido de pensar como que nós, dentro desses espaços acadêmicos, dentro do espaço de militância, podemos trazer para o nosso cotidiano conceitos e reflexões que circulam na academia, que nós já nos apropriamos, inclusive, dele, não só para a nossa ação política enquanto sujeito da rua, mas também da nossa produção acadêmica, da nossa produção de audiovisual, da nossa produção, seja ela qual for. Sem cair, e é isso que é interessante, sem cair na armadilha, né, daquilo que um cientista político da Inglaterra, da Universidade de Westminster, ele tem um livro de 2014 que é excelente, é o Ben Fischer, depois eu posso colocar aqui a referência. Ele tem um livro chamado Consuming Race, Consumindo Raça. Sem a gente cair na armadilha de consumir raça ou de consumir gênero. O que significa isso, Abner? Consumir raça, consumir gênero, que pode cair naquilo que alguns até chama disso que a Jéssica levantou a bola, que também é tema da minha reflexão, de elementos identitários. Consumir raça, consumir gênero, pode ser ir num restaurante étnico. Pode ser comprar a roupa Y ou X. Consumir gênero pode ser adotar uma postura de... Eu vou entrar numa área que não é muito minha, eu posso falar merda aqui. Desculpa com a expressão da palavra. Posso falar coisa que, né, não está muito apropriada, mas vou tentar refletir sobre isso com vocês aqui. Consumir gênero pode ser usar expressões e conceitos que a gente usa. Né? Eu posso falar, sei lá, de interseccionalidade, consumir o conceito, mas na hora da minha ação, na minha produção de saber, isso ser apenas um conceito. A gente tem visto muito isso, né? A gente tem visto muito isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de racismo estrutural, e deve ser a ideia o conceito de racismo estrutural, formulado ainda nos anos 60, aqui nos Estados Unidos, no contexto de lutas dos direitos civis dos negros norte-americanos, de tentar pensar a estrutura política, disso que a Jéssica chamou a atenção, do colonialismo, como a relação do capital, sobretudo em um país que é central no capitalismo. A gente está falando dos Estados Unidos. E aí a ideia de racismo estrutural é pensar, né, o racismo não somente a partir da experiência do indivíduo, mas é pensar a experiência do indivíduo de forma relacional com os outros indivíduos, mas também com as instituições. Ou seja, o racismo estrutural é um método. Ele é um método. Ele não é um conceito. A gente fica assim, racismo estrutural. É tudo e não é nada. Ele é um método. Ele é um método para analisar e produzir alguma coisa a partir de elementos da cultura, a partir de elementos... quando eu falo cultura no sentido bem estrito do termo, né, dessa cultura artística produzida, né? Ele é para pensar a economia, ele é para pensar o sistema de saúde, o sistema de polícia, ele é para pensar as instituições de ensino, ele é para pensar a relação no casamento, ele é para pensar a relação na paternidade, na maternidade. O racismo estrutural é uma definição que nos convida a ter uma ação de pensar as estruturas. Mas aí a gente, quando está produzindo saber, quando está escrevendo um texto, a gente joga racismo estrutural, mas a gente não analisa a estrutura. A gente joga interseccionalidade, que é um método, não é uma teoria. Não é uma teoria. Racismo estrutural não é uma teoria. Sacou? Interseccionalidade não é uma teoria.
São conceitos, são métodos de produção e de análise de uma dada realidade. Então, a gente pode cair nessa armadilha do consumir raça e consumir gênero, sobretudo quando a gente não usa esse método na nossa reflexão e na nossa produção. A gente joga no texto. Joguei racismo estrutural no texto. Joguei feminismo no texto. Interseccionalidade no texto. Desigualdade de gênero no texto. Pronto, já falei tudo. Já resolvi minha questão. Todo mundo está achando legal isso que eu estou falando. Mas aí a gente não faz a análise, o método que o conceito convida ou propõe a fazer. Portanto, quando a gente pensa nas questões do tempo presente brasileiro, não tem como pensar a realidade brasileira e a democracia brasileira se a gente não inserir a análise e o método para pensar as questões das mulheres, que, de acordo com o IBGE, representa quase 52% da população. De acordo com o IBGE, a população preta representa quase 55% da população. Isso é central. Isso é central na análise das nossas reflexões. Mas, Abel, eu tenho que meter raça em tudo. Eu tenho que meter gênero em tudo. Não sei. A escolha é sua. A escolha é sua. Agora, se você vai analisar as relações políticas e sociais do Brasil, se você vai fazer uma intervenção política e você não usar esses elementos, amiguinho, tu está consumindo o conceito. Está consumindo gênero. Está consumindo raça. Ponto. Qual é o convite da reflexão aqui para a gente? É como que a gente, nesses espaços, a academia, o movimento social, como que a gente, nesses espaços, a gente pode usar todos esses referenciais teóricos, metodológicos, para a nossa ação. Por exemplo, o Daniel estava falando da necessidade de fazer, né, para conclusão do curso, um trabalho, né? Que eu, inclusive, eu não lembro se o Daniel falou isso, eu, inclusive, ampliaria esse trabalho para além de um texto escrito, uma outra intervenção, um vídeo, fotografias, uma outra intervenção que não fosse só o texto escrito, né? Ou seja, a gente usar os recursos que estão disponíveis de acordo com a expertise e com o interesse de cada um que está aqui para produzir, para trazer à tona essas questões que são centrais na sociedade brasileira. Por quê? Eu escrevi um texto hoje falando do caso do Carlos, do ministro da Educação, o Carlos Deconé, né? Pensando aí a questão... Eu fiquei quieto nesses dias todos, né? Eu estava confuso, né, com essa postura, né, do ministro, do currículo, né, entra e não entra, toda hora uma mentira, toda hora um currículo que não existe, uma universidade que não existe, né? E eu, sem saber, confuso, sabe? Realmente confuso. Não me sentindo obrigado de escrever nada, né? Não me senti obrigado a escrever, porque também cria isso para a gente, né? Ou seja, a gente que está pensando raça, que está pensando gênero, a gente entra, né, nesse lugar do que a gente só pode falar sobre isso, né? Embora raça e gênero envolva todos os espaços da vida social, da igreja ao enterro, do batismo à missa ou à despedida no enterro, vai entrar questões de gênero e de raça, do jeito que se enterra, por exemplo, em algumas religiões, como religiões de matriz africana, do jeito que se enterra outros diferentes, de acordo com a hierarquia, enfim, tudo isso entra na hora do sepultamento, na hora do batismo, né? Corta toda a nossa vida.
todas as nossas experiências. Mas na hora de fazer uma intervenção, na hora de fazer um texto, a gente só joga. E aí, o caso do ministro, né, me instigou a escrever um texto que eu escrevi agora há pouco. Gente, para mim também deu uma congelada. Vocês estão me ouvindo? Daniel falando aqui, estão me ouvindo, né? Oi, Daniel, te ouço bem. Deve ter ocorrido algum problema na internet do Abner. Eu vou interromper aqui. Deve ter ocorrido algum problema na internet dele.